pela... Isso, obrigada, Jéssica. Pela Universidade de Pernambuco, tem mestrado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia, atualmente é professora adjunto da Universidade Federal da Paraíba e professor do PROEF, Educação Física em Rede Nacional, núcleo UFRPE, tem experiência na área de educação física, com ênfase em formação humana, políticas públicas e mundo do trabalho em educação física, atuando principalmente nos seguintes temas: educação física escolar, educação física, formação profissional, esporte, teoria e prática pedagógica. E professor Fernando também é membro do sindicato, a DUF, PB, né, da Associação dos Docentes da Universidade Federal da Paraíba, e é uma pessoa muito atuante politicamente em vários setores, e dentro desse contexto, né, desde o ano passado, o Antissindicato Nacional vem propondo aqui a formação de grupos que analisem, que tratem sobre as modificações, né, nas propostas de modificações nas carreiras. Aqui na UFRB, a gente montou, nós temos até um grupo de discussão, mas que nós não avançamos muito. E aí, Fernando, né, professor Fernando, é uma referência para a gente, acho que foi das ADs que mais investiram aqui nessa discussão e com certeza vai trazer para a gente aqui muitos esclarecimentos e uma análise, né, geral dessas propostas. Né? Então, a gente tem aqui esse tema associado, nós estamos agora numa semana de jornada de lutas para o cumprimento do acordo. Então, vários colegas, né, lá em Brasília, participando diretamente na mobilização pela aprovação da LOA, e a cada dia a gente tem surpresas, né? Então, era para ser votado dia 11, passou para votação dia 17, e agora foi para 19. Então, a gente está vivendo realmente um cenário de muita ansiedade, né? E então associado, né, nesse contexto, dentro desse cenário, desse momento, vai ser muito importante ouvir aqui o nosso querido professor Fernando. Quero te agradecer muito pela disponibilidade, todo mundo, né, sempre cheio de aula, com muita correria, e professor Fernando, com muita generosidade, aceitou vir aqui trazer um, novos olhares e essa análise sobre o tema para a gente. Fernando, muito obrigada. E, na verdade, hoje a ideia aqui é Fernando fala, viu? Com você a palavra, querido. E muito obrigada. Bom, boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer, eu que agradeço imensamente a sessão sindical. É, eu acho que tive o privilégio de, quando está fazendo o doutorado, quando tive fazendo o doutorado na Bahia, de ir discutir sobre carreira na UFRB, logo no início da formação da APU. Então, para mim, é uma honra poder estar novamente discutindo sobre as mudanças, né, na carreira docente. Agradeço imensamente a direção da seção sindical pelo convite. Me sinto honrado, né, e espero que o debate possa ajudar a entender e também ampliar
meus conhecimentos sobre a carreira docente. Então, vamos lá. Bom, eu pensei, são quantos minutos, assim, eu O tempo posso que falar? você precisar. Bom, eu penso que a gente pode ter uns 30 minutos de fala, né? Sim. E depois a gente abre para questões, né? Sim. Dúvidas, mais a ver. Então, É. bem, certo? Pode ser mais ou menos isso. Mas a gente poderia dizer que a carreira docente, a carreira no movimento docente, ela é imbricada com a própria luta e de conformação do movimento docente no país. Basicamente, o ANDE, Sindicato Nacional, no final da década no início dos anos 80, quando as primeiras associações de professores estavam se organizando, se organizam exatamente com um horizonte de constituir-se dentro das universidades e institutos federais a luta por uma carreira. Os militares, ao assumir o poder na década de 60, praticamente é, trazem, né, pesquisadores de diversos lugares do Brasil e colocam dentro das universidades por via indicação e por, ó, por ligação com os próprios militares e também por pesquisadores que estavam voltando ao Brasil e que estavam dentro e fora e saem colocando na universidade, porque nas universidades e institutos, né, não institutos na época, né, nas escolas técnicas, com e não tinha o regime era seletista, não tinha a luta pela o regime jurídico único ainda, nós não tínhamos ainda Constituição, aliás, a Constituição de 88 ainda não tinha sido promulgada, e a regulamentação de entrada no serviço público não tinha a garantia da entrada por concurso público e tal. Tudo. Bom, é só em 88 que se consolida. Mas já no primeiro congresso de Constituição do ANDE Sindicato Nacional, aparece a necessidade de formulação de uma carreira no serviço público do movimento docente. E isso, em 1980, em 1992, mais ou menos, 93, inicia-se um primeiro projeto de lei que sai do movimento docente e ganha força. Em 1995 se cria-se o PUCRICE, que é um plano depois de 88, depois da consolidação, o Andes é reconhecido, o Andes deixa de ser associação, é, é, começa a se organizar como um sindicato, é, ainda não, mas ele começa a se organizar já como sindicato, já começa a. O Andes faz um seminário nacional no início dos anos 90 que vai tratar exclusivamente sobre carreira e apresenta uma carreira que basicamente é uma mesclagem de modelo de carreira norte-americano e europeu, em que você tem um professor titular como sendo o professor especialista de uma determinada área, e ligado a ele você tinha um professor adjunto, que seria um professor é, é, que já teria um doutorado, mas que estaria ligado a quase que o representante específico daquela área, um professor assistente, seria o mestre
que estavam num processo de consolidação dos seus conhecimentos para virar um especialista num determinado tema, e um professor auxiliar, que era o professor de entrada na carreira, né? Aqueles professores que, em sua grande parte, eram isso. Então, você vai até meados dos anos 90, ali no início dos anos 90, você tem uma carreira em que a maioria do corpo docente das universidades brasileiras, especificamente das universidades federais e estaduais também, mas aqui nós estamos tratando das universidades federais, nós tínhamos um corpo docente basicamente de graduados e especialistas. Nós tínhamos até meados dos anos 90, eu diria até 1994, mais ou menos. A partir de 94, esse cenário muda. Inclusive, muda a forma de avaliação dentro das universidades. O governo Fernando Henrique Cardoso institui a GED, quem é mais antigo aqui deve conhecer, foi a GED, que era uma gratificação de estímulo à docência, em que os professores tinham que, mês a mês, comprovar uma pontuação mínima de 120 pontos para você poder ter uma gratificação específica no seu salário. E isso fica durante todo o período de Fernando Henrique Cardoso. Nesse sentido, nós tínhamos uma carreira que foi criada mais ou menos ali em 1900, foi constituída ela, consolidada dentro do movimento docente em início dos anos 90, mas em 95 é criado o PUCRIS, um ano depois do Fernando Henrique Cardoso, que é um plano de carreira dentro das universidades e tinha a ver com incentivo à qualificação dos servidores, especificamente dos servidores docentes. Nesse sentido, você teria a possibilidade de ascender até. Você tinha 4 níveis no auxiliar, 4 níveis no assistente, 4 níveis no adjunto e uma carreira única, específica, diferente dessa outra, que era a carreira de titular, que não fazia parte da mesma carreira, era uma carreira à parte que você, para chegar ao titular, você não bastava você chegar no último nível da carreira de adjunto, que você iria diretamente para você tem que fazer um concurso específico para entrar na carreira de titular. E havia uma disputa enorme dentro das universidades de abrir vagas para um concurso específico para titular. Muito bem. Acontece que inicia os anos 90, passa, entre os anos 2000, e a configuração do modo de representação dentro da universidade modifica drasticamente. Nos primeiros anos, até os anos de 2010, início dos anos 2000 até 2010, você tem uma completa reconfiguração da malha e do corpo docente das universidades brasileiras. Aquilo que você tinha um corpo docente que era predominantemente, você tinha 10, 15% de mestres e doutores, e a grande parte representada por graduados e especialistas, ela, nos primeiros anos, com os anos 90, com a criação do PUCRIS, com a abertura das pós-graduações, e nos anos 2000, mais ainda com a abertura das pós-graduações em diversos lugares do Brasil, a qualificação ela se acelerou, e com isso o corpo docente das universidades mudou de tal modo que hoje, estou pegando lá, mas vou dar um exemplo de hoje, 2025.
nós temos em torno de 90% do quadro docente das universidades federais brasileiras, todas elas com mestres e doutores, sua grande parte doutores. Então, isso modifica completamente a lógica de funcionamento da carreira, porque você tinha uma carreira que tinha uma vida longa para o cara seguir dentro da universidade até chegar ao adjunto. E hoje a pessoa já entra no último, praticamente seria, né? Praticamente no último nível antes do titular, que seria a carreira de adjunto. Isso eu estou falando aí voltando para os anos 2000. Então, em 2004, nós tivemos 2004, 2005. Em 2005, nós tivemos uma greve muito grande nas universidades brasileiras, uma greve de mais de 100 dias, se eu não me engano, 105 dias. Essa greve, ela desembocou nesse período, mais basicamente um período em que o Andes existia dentro do Andes uma crise profunda de divisão do movimento docente entre Andes e Proifes. E dessa greve de 2005, uma greve extremamente forte, saiu, na sequência, o Reúne. Depois dessa greve, veio uma resposta que o governo Lula dá no seu segundo governo, que é de investimento dentro das universidades. E com o Reúne, ampliou-se os campos dentro das universidades, mas também ampliou-se o quadro docente das universidades. E, com isso, ampliou também esse cenário que eu falei de mudança da configuração do quadro, né, dentro das universidades, que consolidou mais ainda esse quadro com mais qualificação, vamos dizer assim, com mais titulação. A lógica do PUC já era uma lógica que tendia à qualificação, à titulação, uma carreira que, na medida em que você tinha uma mudança de um nível para outro, você tinha um percentual que representava para o professor com dedicação exclusiva 100% do valor que era para outro nível. Para você sair de um nível para o outro, você tinha 100% de diferença entre um para o outro. E em 2007 tem uma outra greve. E essa outra greve de 2007 começa a fazer, o governo junto com o Proifes apresenta uma mudança substancial na carreira docente. Cria a carreira de professor associado, quebra essa lógica de organização da carreira, onde você tinha um valor que representava, eu falei, do mestre para o doutor era 100%, mas do especialista para o mestre era 75%. E em que você, com dedicação exclusiva, você tinha de diferença salarial. E você tinha entre os steps, por exemplo, auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, auxiliar 4, entre cada steps e aí também assistente 1, assistente 2, entre cada um desses steps você tinha 5% de diferença entre um nível e outro. Em 2007, isso muda, é criado a carreira de professor associado, mexe nessa organização lógica que tinha a carreira e, obviamente, amplia-se o tempo de vida do sujeito dentro da universidade. Então, a maioria dos professores que já eram adjunto, porque já tinha titulação, agora tinha mais 2, 4, 6, 8 anos de carreira para frente, em 2007, mais ou menos, que você tem essa possibilidade e você tem ainda, e deixou o titular separado. O titular ainda ficava uma carreira à parte. Em 2011, tem uma outra greve muito forte também, em que
essa turma que entrou com o Renova, que entrou com o, o programa que eu falei, palavra agora, o programa do governo de reestruturação das universidades, o Reúne. Reúne. Reúne, obrigado, alguém me disse a palavra, o Reúne, com o Reúne, uma greve muito forte aconteceu em 2011, 2012, na verdade, não, 2012, em que essa greve, basicamente, os novos professores que entraram na universidade foi que levou essa greve. Mas o desfecho dela é uma nova negociação que o Proifes faz com o governo federal. O Andes não fecha nenhum acordo com o governo no sentido de... E o que acontece é uma completa desestruturação da carreira, porque na proposta que foi terminada, aceita pelo governo e encaminhada, basicamente, quem teve vantagens os professores aposentados basicamente foram retirados do processo de negociação, porque eles não foram valorizados, porque a titulação foi o mecanismo que o governo encontrou de maior valorização da carreira, e foi criado mecanismos, né, de regulatórios, de barreiras dentro da carreira. Então, por exemplo, para você ser professor associado, você tem que ter doutorado, você não consegue mais seguir na carreira ao final da carreira, como era na carreira anterior. Você as lógicas que já em 2007 tinham alterado, elas modificam, você tem níveis da carreira que você não tem praticamente diferença de você sair de um nível para o outro. O percentual ele é variado, não tem uma lógica entre todos os steps, em todos os níveis. Isso é completamente desorganizado para valorizar os professores associados, que têm uma diferença salarial em relação aos outros professores. A ideia inicial era que só quem tivesse na pós-graduação pudesse ser professor associado. Não sei se vocês sabem disso, mas isso terminou não se concretizando, né? Mas é nessa greve de 2012 que também o titular entra na carreira, ele deixa de ser uma carreira à parte e ele entra nessa carreira. E tem um ganho também bastante interessante que vinha sendo construído há muito tempo, que era a unificação das carreiras. Mesmo hoje a gente tem uma carreira EBTT, ensino básico, técnico, tecnológico, e uma carreira do magistério superior. Mas quando a gente olha a malha salarial da carreira EBTT e a malha salarial do magistério superior, elas são idênticas. E ela é idêntica por conta da greve de 2011, 2012, de unificação das carreiras. Então, você tem ali um elemento importante que saiu dessa greve. Porém, você teve de fato, uma carreira desestruturada na lógica do que compreende o interstício de trabalho de 2 em 2 anos e a valorização que se tem por conta desse interstício sendo quebrada. Você quebra os steps, você quebra o percentual. Sim, os aumentos que foram dados nesse período da greve de 2000, eles foram diferentes. Então, você teve professor que recebeu 0, não sei quantos por cento de aumento e teve professor que recebeu 30 e poucos por cento de aumento. Eles tiveram... Pô, e como é que eles fizeram? Como é que o governo fez isso? Eles encontraram naquelas classes em que você tem um menor número de professores, aí você colocava ali um percentual maior
e naqueles que também tinham menor número, ele também colocava um número menor também, ao mesmo tempo, nas classes com menos titulação, menor índice. Nas classes com maior titulação e com um número menor de professores naquele nível, maior índice de reajuste. Então, essa lógica foi colocada, né, nesse... E o que aconteceu é que, entre 2012 para cá, nós tivemos uma deterioração dos nossos salários. Né? Nossos salários eles foram... aqui você pega o governo Bolsonaro, por exemplo, 4 anos sem nenhum reajuste salarial, inflação galopante, pandemia no meio, e nós iniciamos o ano de 2024 com um déficit que, sem levar em consideração a, o período do governo de Bolsonaro, levando em consideração a pandemia e tudo, mas apenas os 4 anos sem reajuste, que foi de 27,5%. Isso porque a gente fez um ajuste no levando em consideração de recomposição em função das perdas inflacionárias. Não era de reajuste salarial, de recompor. Era de uma recomposição de 27,5% de perda dos últimos 4 anos, fora o período anterior. Então, a gente entra o ano de 2024 com uma carreira desestruturada. Nós temos uma carreira docente que, sim, eu me esqueci de dizer, a carreira também houve alterações em 2011. Nós tínhamos 4 níveis no auxiliar, tínhamos 4 níveis no assistente, 4 níveis no adjunto e tinha os 4 níveis do associado que tinha sido criado antes, em 2007, mas houve uma regulamentação e o titular entrou nessa carreira, isso em 2011. Ali em 2011, que eu digo, 2011 não, 2012. Ali em 2012, houve uma junção dos auxiliares e assistentes. E essas duas carreiras, esses 2 níveis, eles se transformaram no nível de assistente 1 e 2. E auxiliar 1 e 2. Eles se juntaram, em vez de ser 4, eles ficaram auxiliar 1 e 2, praticamente não tinha mais nenhum, não existia mais nenhum, mas ficou 1 e 2 e assistente 1 e 2. O que era 4, 3 e 4, o que era 1 e 2 ficou 1, o que era 3 e 4 ficou 2. Assistente 2, auxiliar 2, assistente auxiliar 1 e 2, auxiliar 1, auxiliar 3 e 4, auxiliar 2, assistente 1 e 2, assistente 1, assistente 3 e 4, assistente 2. Isso, houve uma junção ali na carreira e, a partir daí, a gente seguia adjunto 4 níveis, sem um critério regular entre os STEPs, mais 4 níveis, 4 níveis de associado. Associado tem que ter doutorado para entrar no associado, e cada universidade cria um procedimento de regulamentação diferente do que é para os demais níveis até o adjunto. Todas as universidades foram instigadas nos seus colégios superiores para criar resoluções específicas para a regulamentação do processo de ascensão funcional do associado. Isso foi feito em alguns lugares. Há barreiras quase que intransponíveis em alguns lugares, no sentido de colocar a produção como o mecanismo de avaliação, basicamente, dos processos de... Eu sei que na APU não, na UFRB, a APU teve um papel importante nesse debate, no período, e conseguiu ter uma regulamentação
que eu avalio como uma das melhores do Brasil, por exemplo. Em conversa eu já vi. Acho que essa regulamentação, inclusive, nós estamos iniciando o debate aqui na Federal da Paraíba. E uns amigos meus da Federal de Pernambuco, eles estão rediscutindo as resoluções do docente. E eu, por exemplo, estou passando a resolução da UFRB como referência de como a gente não deve criar, enquanto sindicalista, mecanismos de barreira para que os docentes possam ascender na carreira. Mas a lógica que vem sendo colocada é de criar barreiras mesmo, né? Somos nós sendo os nossos próprios algozes, né? Muito bem. Entramos em 2024, né, numa luta pela recomposição, pelo reajuste salarial, recomposição salarial, mas também por melhoria do orçamento nas universidades. Com uma greve forte, uma greve depois de 10 anos, basicamente, sem ter greve nas universidades. Foi uma greve que envolveu servidores técnicos administrativos, servidores servidores das universidades, institutos federais, docentes das universidades, institutos federais, e um protagonismo muito forte dos técnicos administrativos dos institutos federais e das universidades, que eles iniciaram a greve. Eles, né, tiveram. E eu diria que nesse campo de negociação, né, o que saiu, o que eu penso que sai como um elemento importante nosso dessa greve de 2024 é que nós retomamos algumas. Nós não saímos vitoriosos, completamente vitoriosos, mas nós saímos com um acordo feito. Com um acordo feito por nós, movimento docente, que representa o conjunto dos trabalhadores, o Sindicato Nacional, as seções sindicais que estão envolvidas com ele, com um reajuste de 9% linear para ativos e aposentados, linear, não, então, é igual. Nós saímos com STEPs tendo critérios de padronização, se eu não me engano, de 3,5%, não é o volta dos 5,5%, dos 5% em cada STEP, mas há uma padronização, uma tentativa de regulamentação dos STEPs em cada nível de diferença. Os técnicos administrativos, não, os professores EBTTs, isso é uma luta que está sendo travada. Os professores EBTT, eles conseguiram, na greve de 2011, incorporar um negócio chamado reconhecimento de saberes e competências na carreira deles. É uma forma da ascensão funcional acontecer sem a necessidade da titulação. Mas a instituição reconhece pelo tempo de intervenção, pela uma avaliação que é feita do servidor, por uma comprovação do trabalho durante um período, a possibilidade de ascender para todos os níveis. Os professores EBTTs, isso foi uma conquista que o Sinasef teve na greve de 2011, para todos os professores que na verdade, os professores, dos professores EBTT. E isso apareceu novamente agora, só que para o magistério superior. Não foi aprovado isso. Isso não está no nosso acordo. Mas vamos pensar aqui. Eu fiz esse debate no sindicato, fiz esse debate em assembleia, levamos texto de apoio para o Congresso para dizer o seguinte: vejam, se nós temos hoje um fato real, 90% dos professores que têm a titulação, desses 90, 80% são doutores, tá? A gente tem um número pequeno de mestres dentro das universidades hoje. Tá? A grande parte é doutora, que já entra como associado, ou desculpa, que já entra como adjunto. Ele entra como adjunto no nível 1 do adjunto da carreira, né?
Ele entra como... sim, esqueci de dizer isso. Isso foi uma perda da, da negociação que o Proef fez em 2011, que o cara entra como a retribuição de titulação como doutor, mas ele entra no início da carreira. Ele entra lá no número 1, lá no, onde era auxiliar. Quer dizer, o cara no Cumpucre, se ele tinha doutorado, ele entrava como adjunto. Ele era mestre, ele entrava como assistente. E aí vai. Isso é quebrado, e aí o cara entra. Ele recebe a titulação como específica, conforme. Se, isso, Arlen, e com pedágio de 3 anos para ele poder ascender. É, nesse, nessa, é, nessa negociação agora, se eu não me engano, o pedágio caiu. Teve nessa negociação que a gente teve agora, 2024, quer dizer, são pequenas conquistas, mas que derruba a lógica da carreira que estava colocada. Então, cai o pedágio, você inicia no início da carreira, só que o início da carreira agora é assistente, que acabou o auxiliar, você tem apenas o assistente, 1 e 2, e depois você tem o adjunto. Mas você tem a retribuição de titulação conforme a sua titulação. Muito bem. Então, quebra-se o pedágio, ou seja, você pode pedir a ascensão funcional antes com 2 anos de sua atividade funcional, você pede a sua ascensão funcional e segue a vida normal, né? Normal é o modo de dizer, tá? Não é, o sacrifício de cada um é grande em cada um desses períodos. Bom, aí vem teve a negociação, terminou em agosto. Alguns, principalmente, essa negociação ela envolve os servidores técnicos administrativos, dos institutos federais, do Sinasef, do Andes, e alguns passos, como, por exemplo, para os professores EBTTs, uma das medidas que estava na negociação, muito importante, era a quebra de uma portaria, se eu não me engano, 943, uma portaria para os professores EBTT que tinha necessidade de assinatura do ponto eletrônico. E uma outra instrução normativa que o governo Bolsonaro implantou, que era da carga horária mínima de 16 horas para os professores EBTT. E com isso você limita a possibilidade de o cara que está no Instituto Federal de fazer extensão, você entope o cara de carga horária de ensino de graduação e ensino médio e técnico tecnológico, e ele não vai fazer mais nenhuma outra atividade, extensão, pesquisa, pós-graduação, por exemplo, que tem nos institutos federais, como um limitante. Com a negociação, isso caiu, mas que ainda não foi implantado. Então, começou uma crítica à não implementação daquela pauta não remuneratória para dentro da negociação que foi colocada. Mas o que acontece? Em agosto é fechado o acordo é assinado e o governo, nas mesas de negociação, vai encaminhando, mas não encaminha a medida provisória ao Congresso no ano de 2024. Deixa para encaminhar a medida provisória no final do ano de 2024, 20 e pouco de dezembro, e termina que, e também uma outra coisa importante, é que a LOA do ano de 2024 não foi aprovada no ano de 2024, e agora, no ano de 2025, nós estamos aguardando a LOA ser aprovada. Bom, qual é o problema aqui? É que o Congresso brasileiro e seus achacas estão chantageando o governo, dizendo que só aprovam a LOA quando as emendas parlamentares, aí
todo tipo de emendas, PIX e outros, seja autorizada, negociações em função do orçamento, né? E o Congresso não colocou para votação eu penso que o nosso foco aqui é o ataque ao Congresso, porque é o Congresso que não está fazendo o seu dever de casa, que é obrigação constitucional dele de aprovar a lei orçamentária do país. Vários programas estão paralisados, do próprio Ministério da Saúde, do próprio Ministério da Segurança Pública no país, da Educação, contratação, por exemplo, ontem na Assembleia Legislativa eu estava falando, por exemplo, as contratações de professores efetivos que passaram em concurso público estão paralisadas porque a LOA não foi aprovada. As progressões funcionais dos servidores, técnicos administrativos, professores, estão tudo começando, tem orientação do MEC para paralisar, para esperar a LOA ser aprovada. É claro que a gente sabe que a medida provisória ela remete ao que foi o acordo feito, que era a partir de 1º de janeiro de 2025, a gente teria um reajuste de 9% em nossos salários, agora em 2025, fora essas alterações na carreira, que eu falei que tem a ver com os STEPs, que tem a ver, e tem essa pauta não. Tudo isso começaria a partir de agora, 2025. O fato é que nós temos a LOA não aprovada, ou seja, você não tem orçamento para poder implementar as medidas para fazer com que o Estado brasileiro continue funcionando. Você o governo trabalha com 1/12 para manter o Estado funcionando, né, para pagamento de salário, pagamento das atividades obrigatórias do Estado brasileiro, mas você não tem nenhuma possibilidade de investimento no Estado, porque a LOA não foi aprovada. Dúvidas que surgem, né? Como o governo mandou uma medida provisória, nós temos mais de 500 emendas parlamentares dentro da medida provisória, de todo tipo e de todo jeito, que, inclusive, altera o que foi o acordo salarial. Então, a atenção nossa aqui deve ser muito grande para que aprove a LOA conforme o acordo feito com o governo. Quem fazer isso? O Congresso Nacional. Em que pese a gente saber que o reajuste, o acordo remete a janeiro de 2025, mas nós já estamos no 3º mês do ano. E que, para quem já tinha uma perda salarial que era de recomposição salarial de 27,5%, juntando o mês de 2020, o ano de 2024 todo que não teve reajuste salarial. Mas janeiro, fevereiro e março, o ano de 2024, a inflação foi de 4 e pouco%. Então, os 27,5% mais os 4,5% é 30 e poucos por cento. Mas agora, janeiro e fevereiro, você tem já aí quando a gente for receber, depois que a LOA for aprovada, sabe lá, dia 19 de março, é o que dizem agora. Disseram que era dia 11, depois passou para o dia 11, ia ser passar na Comissão de Constituição e Justiça, depois adiou para o dia 17, depois 17 agora vai ser no dia 19. Quer dizer, se de fato chegar no dia 19 e eles aprovarem conforme for o acordo, nós temos a chance de talvez receber isso lá para ou uma folha extraordinária no mês de maio, ou de fato só em junho. Então você tem aí 6 meses mesmo que a gente tenha a possibilidade de ser retroativa a janeiro, mas você tem aí também
a junção desse salário junto com o imposto de renda é o que vai levar também. Então, você tem mas a possibilidade dos 9% não ser os 9%, que já não era, mas esse retroativo ser incorporado, porque você tem uma alíquota dos 27,5% ampliado, porque o salário vai ter esse retroativo de janeiro até agora. Então, eu penso que a nossa luta nesse momento agora é para focar o nosso canhão, vamos dizer assim, né, para o Congresso Nacional, da necessidade de aprovação da LOA, aprovar a LOA já, com o acordo que nós fizemos com o governo. Não com as emendas que estão sendo colocadas, que tem jabuti, tem bode, tem uma série de animais ali no meio que vão trazer o contrário do que foi os pequenos avanços que nós tivemos na negociação do ano passado. Porque nós não podemos dizer que foi uma vitória extraordinária que nós tivemos, mas foi sim uma vitória do movimento docente ter feito o acordo nas bases que a gente conseguiu, com mudanças de reorganização da carreira, com possibilidade de incorporação, né, de abertura de um GT para discutir questões da carreira. Isso também ficou acordado, que, na minha visão, a discussão sobre o RSC deveria também entrar no ensino superior, já que a gente tem um número elevado já de professores doutores, então não justifica a gente prejudicar aqueles professores que já estão na carreira, que são poucos, que não vão chegar a ser doutor, a também ter a possibilidade de ascender. E o RSC é um mecanismo que os trabalhadores encontraram para que ele possa ascender na carreira. E é justo isso, na minha visão de sindicalista, né? Para que todos tenham, de fato, mesmo que eles não tenham a titulação, mas ele tem um tempo de serviço feito à instituição que, por si só, já dá os elementos que possam garantir a ele, pelo menos, chegar numa aposentadoria com uma melhor qualificação remuneratória, né? Seria isso. Bom, eu penso que a gente pode abrir para o debate. Eu acho que são elementos que fica aberto aqui para questões para a gente ir falando. É isso, Leila. Um abraço. Fernando, um histórico, né? De arrepiar a espinha aqui de lembrar desses processos todos, né? O adjunto A1, A2, A3, aí, né? Até chegar em adjunto, 6 anos, mas enfim, e assim a gente segue, né? Gente, perguntas, nós estamos aqui em poucos, podem se manifestar, então, aqui. Ô, Leila, Oi. vou pedir para Nando fazer um comentário Uhum. sobre esse ponto que se torna importante na carreira e que, por um lado, é positivo que nossa carreira fique mais curta, né? Ou seja, você chega mais cedo no final da carreira, só que, por outro lado, você fica estagnado, né? E eu sei que vocês propuseram aí um, e apresentaram no Congresso a proposta de anuênio, quinquênio, biênio, que poderia assim, remediar essa situação, né? Tem um lado positivo e o lado negativo disso, né? Então, queria que você comentasse, mano. Obrigado, Arley. De fato, acho que faltou também falar do. Nós recentemente realizamos um CONAD extraordinário para tratar exclusivamente da carreira. E retomamos alguns princípios da carreira docente, por exemplo, a entrada
isso como princípio de estruturação da carreira do movimento docente. E, de nada, Janaína. E também alguns elementos de não de reestruturação da carreira, isso a gente não conseguiu fazer, o Andes nem tinha essa proposição. Mas nesse Conar Extraordinário, nós, por exemplo, aqui da seção sindical, aqui eu faço parte do GT Carreira, além do GT de Política Educacional, a gente elaborou um documento e uma tese também, que é o seguinte: primeiro que nós partimos do pressuposto de que a gente tem um quadro docente hoje mais qualificado, mais novo, assim, no sentido de entrou muito professores, a faixa etária de 40, 50 anos que tem. Então, você tem uma vida de pelo menos, aí, com a reforma da Previdência, pelo menos 15 anos para frente, da grande maioria desses professores. Porque uma leva saiu com a reforma da Previdência. Uma leva de professores nas universidades, de experientes, produtivos, conhecedor da vida, do que é a vida universitária. Teve uma leva muito grande que saiu com a reforma da Previdência. Uma perda, qualificativamente falando, das universidades. Por um outro lado, você tem uma entrada, não recompôs do mesmo jeito, mas você vem num processo de recomposição. Essa entrada são entradas já de servidor, de professores já com doutorado. Sua grande. Dificilmente você vê entrada agora, nos anos. Eu falei a você de 2004, 2011. Veja só, de lá para cá, isso modificou completamente. No documento que a gente pega o exemplo da UFPB. Na UFPB 95% de professores com doutorado. Você tem 1, não sei quantos por cento de professores com auxiliar. Aí você tem um percentual menor de mestres, mas a sua grande maioria já doutor. Aí você tem, esses caras entram com 16 anos, com possibilidade de 16 anos de atividade de progressão funcional. Quem entrou agora, quem entrou na minha época, 2004, 2005, 2006, aí tem uns 15 anos mais para frente. Mas essa turma que entrou agora que eu digo 2020 para cá, 2016 para cá, 2016 para cá, depois da reforma da Previdência, para cá, eles têm uma vida longa dentro da universidade, é mais de 20 anos. Eles vão ter. E espero que tenha mesmo. E a carreira reserva a ele 16 anos. 16 anos de junto, associado. 8, 8, 16, titular, possivelmente uma grande parte vai chegar a titular, uma grande parte, quer dizer, se eles seguirem a vida acadêmica do jeito que está, de produção e tal, eles vão chegar a titular com 18 anos. Mas eles terão ainda 6, 7, talvez 10 anos a mais, dependendo da idade deles, porque se aposentam no mínimo com 65 anos, se não quiser perder salário. No mínimo com 65 anos. Essa turma todinha no mínimo 65 anos. E mais o tempo de serviço. Então, isso vai aumentar. A reforma da Previdência ainda vai aumentando, né? Vai passando o ano, vai aumentando. O tempo de serviço também vai aumentando. Quer dizer, é o cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo. Lá na frente, então, o pessoal vai ficar meio que estagnado. Assim, o que é que eu já sou titular, já não sei o quê, eu estou aqui.
ele se motiva intrinsecamente, mas o que é que a instituição pode dar para garantir que esse professor possa continuar produzindo, envolvido com a instituição, realizando o trabalho com excelência, né? O que será isso, né? Uma das formas que a gente viu era um retorno daquilo que a gente já teve. Nossa carreira já teve no passado anuênio, quinquênios, que eram gratificações que aconteciam a cada período. Depois que foi criada a carreira, caiu o anuênio, mas os quinquênios, que eram reajustes a cada período de 5 em 5 anos, isso pode ser uma das pautas de lutas que o movimento docente pode colocar. Se não entra na carreira, se isso não entrar na carreira como um elemento que constitui a carreira, tudo bem, mas que isso entre como reivindicação de expectativa de tempo de serviço dentro da instituição. E uma outra coisa é a quebra das barreiras. A gente tem que trabalhar na lógica de evitar com que nossas instituições e a própria lei não crie barreiras para que qualquer servidor, né, no caso nós docentes, possamos ascender a, ao, a chegar ao último nível da carreira, professor titular, por exemplo. Né? Então, isso foi um dos elementos que a gente colocou lá como... Mas terminou no CONAD isso não sendo apreciado pelo entendimento de que isso não era elemento da carreira. Sim, mas se não é, então tem que... Porque se nós trabalharmos na lógica de criar mais que foi uma coisa que surgiu muito na greve, que é o governo iria apresentar mais um nível na carreira. E, além do associado, iria se criar mais um, quer dizer, ia só prorrogar, né, o prazo, né? Colocar mais 4 anos, achatar os salários novamente. Terminou isso não sendo aprovado, mas eu penso que nós precisamos pensar em mecanismos que possam garantir esse sujeito a continuar estando motivado dentro da instituição. A melhor forma de motivar é salarialmente. Claro, nós nos motivamos por N motivos, adoramos a universidade pública, gostamos de dar aula, se envolvemos com pesquisa, temos projetos desenvolvidos com outras instituições. Isso é algo que reconhece, ok, certo? Mas isso não dá o pão necessariamente para todo mundo, né? O pão é o salário. Então, eu acho que o sindicato não pode deixar de pensar nesse caminho, né? De encontrar mecanismo para que os servidores, os trabalhadores que são ligados a ele, a ter melhoria salarial. É a luta primordial do sindicato. Claro que se a gente também, a carreira necessita de melhorar a malha salarial. Isso é uma coisa que o Andes bate muito também, né? Nós discutimos uma proposta de carreira em que o teto, o piso deve iniciar com o que é o piso do DIEESE. Né? Então, se você já começa ali com um valor elevado, então você tem uma carreira melhor com a malha salarial melhorada. Claro que isso também é um elemento importante, mas que não foi aprovado na negociação, isso, né? Isso não tem, são ainda mecanismos de disputa. O que está valendo é a malha salarial que a gente tem aprovado desde 2011, que vai ter um reajuste de 9% agora, com reajuste também nos STEPs, para já o ano 2025, e em 2026 um reajuste de 3,5%, foi isso? 3,5%.
3,5%. Obrigada, Fernando. Tem uma pergunta aqui no chat da professora Tatiana. Ela pede aqui para rever aqui atualmente como está de fato estruturada a nossa carreira. Exemplo, quantos steps temos em cada nível hoje, em 2025? Que foi o que você apresentou aqui, né? Então, hoje nossa carreira ela está estruturada com 3 níveis, certo? Não, 3. Não são níveis, são Classes. três Ah, classes, que é a classe de assistente, classe de adjunto, classe de associado e a titular. Mas a titular não é uma classe também, são 4 classes, que ela foi incorporada. Pronto, Arlen colocou aí são 4 classes, sendo que na primeira nós temos 2 níveis e na primeira. Ô, Nando, só para te interromper, para ajudar, a proposta do governo foi essa que você está apresentando, mas a que ele encaminhou com a MP foi que o assistente vai ter um nível só. Sim, 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 perfeito. Isso foi Mas o ele fez acordo. diferente. Eu achei que foi bom para a gente, mas foi diferente daquilo que apresentou na mesa de negociação. Aham. Bom, mas então continuamos com 4 níveis. Você tem o assistente, você tem um adjunto, você tem um associado, você tem um titular. Só que o assistente e o titular só tem. Você tem 4 classes e o assistente e o titular só tem um nível. Enquanto que o adjunto e o associado, cada um tem 4 níveis. E cada nível desse pode ser ascendido a cada 2 anos. Então, você inicia na carreira e a cada 2 anos você tem a possibilidade de ascender, solicitando a progressão funcional. Que é uma outra luta nossa, que é de fazer com que isso seja automático. Não é? Nós somos uma das carreiras do Serviço Público Federal que passamos por processo de avaliação para ascender funcionalmente. Diversas carreiras do Serviço Público Federal a cada 2 anos, ou a cada como é que sua carreira, o cara apresenta no próprio sistema, o próprio sistema faz o processo normal de progressão automaticamente. Bom, mas o que temos hoje é isso, são 4 classes, sendo que a classe inicial e a classe final só tem um nível. E as classes intermediárias, de adjunto e associado, cada uma tem 4 níveis. E esses níveis, eles têm valores, por exemplo, há uma diferença enorme, salarialmente falando, de adjunto para associado. Em torno de 20% a diferença que tem salarialmente, quando você sai de adjunto e entra para associado. Porém, entre os adjuntos, as diferenças entre um nível e outro praticamente não existem. Elas variam entre 1 a 3%, basicamente. Então, você quebrou um princípio que nós, com a negociação que foi feita ano passado com o Proifes, quebrou um princípio que era de colocar um nível, para cada um desses níveis, uma diferença de 5%. Então, você começava com um valor salarialmente de X e você terminava com 20% a mais do que foi
valor inicial. Hoje você não tem isso. A não ser a mudança que você tem do adjunto para o associado, que dá essa diferença maior, salarialmente falando. Perfeito. Obrigada, Fernando. Alguma outra dúvida, alguma pergunta? Acho que ninguém se manifestou. Fernando, daqui para frente, isso que a gente tem tratado aqui das carreiras, né, e das propostas de carreira, eu acho que assim, o CONAD não conseguiu avançar porque é muito complexo, né? Inclusive as propostas e o que eu entendo desde daquele encontro regional do Nordeste 3 aqui, que teve uma apresentação sobre a proposta de carreira, e eu acho que não está muito fechada, ela não tá muito consolidada dentro do próprio Andes, né? E como que você vê? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem discutido aqui no nosso grupo de trabalho, assim, a questão da unificação, tá, de carreira, porque eu não sei se ela seria interessante como é que os próprios EBPTs estão recebendo, né? E a própria forma de ingresso, porque de uma forma eu acho que ela atende a demandas, ela consegue suprir problemas de EBTTs, mas para o nosso cenário nas universidades federais, eu tenho, assim, dúvida, isso é uma elaboração que a gente tem tentado fazer mesmo, no sentido de que, quando você abre para contratação de graduação e todo o processo de formação é feito dentro da instituição, nesse cenário que nós temos, de um avanço das instituições privadas, que é isso que acontece, não tem o que diferencia basicamente a universidade pública da privada, é a qualificação docente, né? E então, como é que você vê isso dentro dessa proposta do Andes? O que vem por aí, né? A partir daqui, não pensando só na questão salarial e na questão da permanência, que eu acho extremamente importante, facilitar essa progressão docente, óbvio, mas assim, eu acho que essa proposta, principalmente da entrada na, é, de, dentro da proposta de unificação, esse processo de entrada para IBTT e para ensino superior, como é que você vê isso? Bom, obrigado pela questão, Leila. Olha só, tem coisas vou falar minha opinião, tá? Obviamente, eu posso aqui estar completamente e redondamente enganado e os debates forem travados aqui e no Andes, me convencer diferente disso, mas o Andes está correto quando eu digo Andes, assim, não só a direção, né? O conjunto dos companheiros e companheiras que estão no GT Carreira, que estão na direção, que estão na base e tal, que aprovaram a proposta, vamos dizer assim, dos princípios que regulamentam a carreira. O Andes sempre se pautou, eu acho correto pautar, por exemplo, entrada para o serviço público com concurso público, a única forma de entrada. Possibilidade de ascensão, a carreira com 16 níveis de segmento, né, para que a pessoa possa, a cada 2 anos, estar envolvido, que daria uma carreira de 32 anos. Tem 16 níveis, você teria
32 anos porque na proposta do ANS ele tem essa configuração, né? de tempo, de 32 anos, você tem um tempo de vida dentro de uma instituição consolidado nas leis trabalhistas e tudo. Tal. Então, você tem como princípio a garantia do reconhecimento da titulação. Você tem a titulação como sendo um elemento que marca a carreira. Então, uma forma de qualificação é você ter, e isso, a própria carreira valorizar isso salarialmente. Sempre teve isso como um princípio colocado e, de fato, isso termina na prática sendo o que a gente observa, né? De fato. Mas veja, esses princípios estão corretos, mas a vida como ela é mais dinâmica do que são esses princípios. Eu vou dar um exemplo. Você estrutura uma carreira de 16 níveis. Os professores, na prática, entram com doutorado, eles não vão ter 16 níveis. Eles não vão ter. Então, não faz sentido ter 16 níveis, mesmo que ele seja um princípio. Não faz sentido. E não faz sentido, não. Ah, mas a gente tem que lutar para que o professor com graduação entre. Eu duvido que isso volte atrás. Eu duvido que esse processo vamos agora abrir concurso, as universidades vão abrir concurso agora, os departamentos, o seu, Leila, o seu, Arlen, vai abrir agora só para graduado. O doutor pode se inscrever ali, mas eu duvido que isso volte atrás. É a mesma coisa, o cara tem um celular de última geração, e, e tem de última geração, e ele agora não, eu vou querer usar aquele com flip que abre, daqueles tablet, aquele tijolo que a gente usava no início dos anos 90, sabe? Eu não vou querer usar mais isso, eu vou querer usar aquele anterior. Eu duvido que o povo, eu posso até fazer isso, Fernando, vai fazer isso, mas o povo vai usar o que tem de melhor e mais desenvolvido. É isso, entendeu? A realidade superou por incorporação. A realidade é que as pessoas estão qualificadas, vocês têm um número maior de doutores na rua, e que, portanto, essas pessoas vão querer fazer concurso. E em lugares mais distantes possível. Porque você ainda encontra, se a gente pegar o censo do ensino superior de 2022, que foi os dados que nós utilizamos para construir o texto lá, por exemplo, nosso da UFPB. Você tem lá professores ainda com mestres e auxiliares em algumas regiões do país mais distantes. Mas isso vem diminuindo. Se você pega o quadro e vai olhando 2022, você pega 2021, você pega 2020, você pega 2019, você vê que esse quadro já veio diminuindo no país. Por quê? Porque você tem um número maior de pessoas que estão qualificadas, por conta, inclusive, de você ter mais acesso a programas de pós-graduação, e que, portanto, vão fazer o concurso. E eu duvido que o departamento vai escolher abrir para graduado do que escolher para abrir para doutor. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Mesmo que venha uma lei dizendo, tem a possibilidade disso. Hoje em dia, uma pessoa sem titulação, ela pode se inscrever para o concurso, ela pode se inscrever. A lei permite isso. Isso é possível. Ela querer se inscrever, eu vou fazer o concurso tal, pode. E ela pode, inclusive, entrar. Caso, né, no processo de seleção ela for muito boa e o cara que era o doutor não ter ido e houve um problema, não sei o que, não entregou um documento e o departamento aprovou o cara que graduou. Isso é possível, hoje a lei permite isso. Mas daí a opção
das escolhas pela qualificação não aparecer, eu acho muito difícil que isso aconteça. Eu acho que é uma desconexão, né, da realidade que alguns segmentos, e eu não diria a diretoria, mas uma parte da diretoria também segue isso, faz esse movimento. Então, esse é um exemplo. Há outros também, né, que aparecem nessa história da carreira que o Andes defende. Você pega a malha salarial, certo? Que é algo importante, né, da realidade. Se tem, o Andes apresenta pelo menos tinha uma proposição de malha salarial. Isso não entrou agora, mas ele tinha uma proposição que começava com o, o estudo do DIEESE, sobre o salário mínimo do DIEESE. Se não me engano, era um valor que é equivalente a uns 3 salários mínimos. E ao longo, quando o pessoal fez projeção ao longo do tempo, é bom porque a malha salarial começa bem, mas lá no final, do jeito que ela é hoje, ela é maior do que como essa outra. Então você tem que pensar o princípio para que isso não haja perdas, né, ao longo da carreira do sujeito, entendeu? Além de a gente já ter a perda por conta da Previdência, que é uma desgraça. Aquilo ali é uma coisa que a gente tem que avançando aqui na política brasileira, tirando esses canalhas que estão aí, esses borra-botas aí, tudinho, que tem no Congresso, e a gente avançando num governo mais progressista, vamos dizer assim. Uma das coisas que ele tem que fazer é derrubar a reforma previdenciária. Faz sentido isso. É um ataque ferrenho aos direitos dos trabalhadores, né? E da forma como nós constituímos nossos acordos previdenciários. Próximo. Perfeito, Fernando, muito obrigada. Oi, Leila. Oi, Gabriel. Eu queria fazer uma pergunta, Fernando. Pois não. Fernando, eu agradeço pelas palavras, eu agradeço pela organização aí do pensamento, como deixou didático para a gente aqui as questões da carreira. Fernando, uma pergunta muito simples, assim, temos algum plano para que, caso não ocorra como a gente está pensando, alô? Assim, o que virá, né? Assim, tudo é possível, né? Dentro desse conjunto de ajustes de gastos, dentro de todo esse pacote econômico, né? E aí, vamos para outro movimento de parada? O que é? Qual o caminho que a gente tem, né? Assim, já que o governo não vai guinar à esquerda, né? E a gente está percebendo que realmente até o aceno aí da ex-presidente aí, né, do PT, aponta para isso, né? Para o mercado, para a Haddad, então assim, que caminho a gente vai ter aí, né? Tem se pensado sobre isso? Então, tenho pensado. Não tenha dúvida que o caminho é a mobilização, que é a retomada das, das reivindicações, é o cumprimento. Já aconteceu em vários governos, de ter acordo feito e eles não serem cumpridos. No ano seguinte, mobilização de novo, paralisação. Obviamente que eu não posso dizer que vai ter greve agora, que a gente já está com greve colocada. Eu não sei, mas o conjunto das insatisfações dos servidores públicos federais vai ser enorme, uma vez que a gente tem a jabutis que, em vez de a gente ganhar, a gente vem a ter perda, que a rebordose é grande. É claro que isso nos preocupa, do ponto de vista político, né, nacionalmente, mas não tem outro caminho. Eu me lembro, em 2012,
A greve de 2012 foi uma greve do governo Dilma, né? E foi uma greve em que nós sindicalistas, éramos acusados de corroborar com o ataque a Dilma. Aquela greve foi o início das jornadas de junho, que 2013 tem a jornada de junho, que ia dar depois em 2016, alto lá, camarada. A greve de 2012 era exatamente a defesa do governo, porque era no governo Dilma que a gente conseguia fazer negociações. E, por sinal, foi por conta do governo Dilma, foi por conta dessa greve, que em 2021 a gente ainda tinha uns resquícios do acordo salarial que a gente fez com Dilma em 2015, desculpa, a greve que a gente fez em 2015. A greve que a gente fez em 2015, resquícios do que o governo Bolsonaro teve que pagar da greve que a gente fez. E, claro, né, as narrativas elas são o tempo todo aí colocadas e tal. Mas os trabalhadores, eles perdem quando eles fogem da luta. Da luta, eles perdem quando eles fogem da luta, não quando a luta acontece. A gente pode não sair vitorioso como a gente gostaria na luta, mas sempre tem mecanismos de reverter, não, mas de apontar para a diminuição, pelo menos a diminuição das perdas nesse cenário que está colocado aí. Agora, é algo que vai precisar ser avaliado pelo movimento. Eu acho que está começando um movimento de pressão com os parlamentares, está começando um movimento de pressão na sociedade para a aprovação da LOA. Acho que a gente vai ter agora, né? A necessidade da gente sair à rua agora, principalmente no final de março, contra esses canalhas aí que querem anistia, depois de ter feito o que fizeram em 2000, em janeiro de 2022, não, 24, né? De 2023, 1º de janeiro de 2023, aquele, né? 8 de janeiro. Então, acho que não está sendo fácil do ponto de vista das mobilizações. Mas não tem outro caminho para a gente que não seja a gente agora, né? Tentar fazer com que a LOA seja aprovada. Antes de qualquer movimento grevista, fazer todo o movimento, o esforço agora, nesse momento que está acontecendo agora, para que a LOA seja aprovada nos termos do acordo que foi assinado, né? Investida para dentro do partido. Mas aqui eu quero deixar bastante claro assim, a minha opinião, que o nosso canhão é a Câmara Federal. A gente tem que mirar para nesses caras que a gente tem que mirar, porque é ali que está tendo as chantagens do processo de negociação sobre a LOA. E aí, tudo que a gente puder produzir, claro que a história das redes sociais, a gente não domina algoritmos, não tem, mas nós não temos, tem que fazer live, a gente tem que provocar os nossos sindicatos para poder conversar com os parlamentares nos estados, que tem que conversar com os parlamentares federais, que tem que encher a caixa por exemplo, aqui na Paraíba, ontem a gente teve na Assembleia Legislativa um debate sobre a LOA. Nós vamos encher a caixa do Hugo Mota. O Hugo Mota é paraibano, o presidente da Câmara. Vamos encher a caixa dele de material sobre a aprovação da LOA já. Ao mesmo tempo, vamos fazer. Hoje teve uma reunião, nem fui para a reunião, que foi outro camarada. Uma reunião agora à tarde, para a gente tirar ações de mobilização em aeroporto, na casa do próprio Hugo Mota, lá em Patos, uma série
tem que começar a se mobilizar. No Congresso Nacional, essa semana, o ANDE, Sindicato Nacional, estava junto com os servidores da FONASEF e de outros, passando no Congresso, com os parlamentares, pressionar de toda forma para que seja, ao mesmo tempo também, falando com o governo para fazer pressão aos seus membros na Câmara para que eles possam colocar para aprovação. Passou o carnaval, né, gente? E aí tem que pressionar mesmo. Já era para ter feito antes, mas agora mais do que nunca. Tem que pressionar. E nesse movimento, vamos ver o que é que vai dar, né? Agora, corre o risco, se você disse, nesse cenário de uma perda, a negociação não sai, o acordo sai pior, as emendas pioram o acordo e tal, vamos ter que avaliar. Tem que avaliar, possivelmente deve sair outros, as insatisfações serão grandes. E o que é que você tem discutido sobre o retroativo? Desculpa me interromper. O que é que Não, você tem de forma concreta, assim? Porque a gente já esse ganho era para vir desde janeiro, né? Então a gente já tem janeiro, fevereiro, isso é uma março. coisa que Vamos entrar em abril, acho que abril a gente não ganha mais, né? Só vai ganhar em junho, eu acho, né? Então, veja, a folha de março fecha agora, né? 17, 18 de março. Isso vai ser A folha de abril, que é referente ao valor, o salário de março, a folha de abril, fecha agora em 17, 18 de março. Na maioria das universidades, vamos dizer que vai até o dia 20. Não vai. Só vai para maio, né? Aí as folhas fecham. Então já não entra no salário de março, que a gente recebe em abril. O Congresso, vamos dizer que ele aprove em 19 de março. 19 de março. Aprova 19 de março. Aí vai levar aí uns 10 dias ele aprova e tem os trâmites, não sei o quê, o governo vai sancionar a lei, a LOA, eu não sei quanto tempo, vamos dizer que isso demore até o final de março. Se até mais ou menos 17, 18 de abril, antes da Páscoa, ali, 15, 16, 17 de abril, não tiver a medida provisória, tudo certinho, eu acho que vai estar. Então, a gente receberia em maio. Mas se chegar em 17 de abril e não tiver isso tudo certo, a gente só recebe em junho. Isso levando em consideração da LOA ser aprovada agora no dia 19. Que pode ser que os caras botem mais para frente. Se eles colocarem mais para frente, com certeza a gente só recebe em junho, referente ao mês de maio. E tem o pessoal tem o pessoal da economia fazendo conta para ver como é a melhor forma de receber esse retroativo. Isso tem uma diferença na incidência do imposto? Tem diferença, como é que tá isso aí? Tem diferença. Se o governo faz folha suplementar e paga o retroativo separado, isso tem Morde efeito, menos. morde menos. Se ele paga a folha regular, normal, e faz uma folha suplementar com as diferenças, e depois, no outro mês, ele coloca o valor regular. Agora, para isso tem que ter disposição política do governo de fazer folha suplementar. Já foi feito? Já. Faz muito tempo que o governo não faz isso. Mas isso já foi feito na história brasileira. Entendeu? Então, é possível. Isso é uma das reivindicações que tem que ser colocada na mesa também. Porque vai ser uma bocanhada enorme, né? Rapaz, não é mole não, viu? O cenário é meio desolador. O cenário é ruim. O cenário só mas não nunca temos foi nem, fácil não temos, também para a gente, mas, não, viu? mas a gente já teve mais de 200 parlamentares lá para fazer pela gente, né? Hoje a gente está num quadro aí que é muito triste, né? No Lula 1 a gente tinha uma
uma chance para ter dado a verdadeira guinada à esquerda, né? Mas não demos, então vamos fazer o que dá. É isso mesmo, Arlen. É isso Vai aí, dando, vai perdendo. só pela organização, gente, não tem outro jeito. Pela organização, Isso. sim, vamos invadir o negócio. É. Não tem outro jeito, não. Mas é isso. Acho que encerramos aqui as perguntas. É luta em cima de batalha, é isso mesmo. É isso mesmo, Muito Janine. bom. Bom, eu acho que finalizamos aqui as perguntas. Fernando, poderíamos passar horas e horas aqui. Eu espero que a próxima seja presencial, né? E que a gente possa realmente passar horas, mais horas, mas quero te agradecer porque eu acho que a gente conseguiu, bom, desde o histórico que você faz, né? Já traz uma outra visão e, e as perspectivas, né? A gente passou até pelas perspectivas, que é uma luta que a gente está no meio da história, tem muita coisa para se rever nas carreiras, né? E eu acho que a gente ainda tem muito que discutir, muito que avançar, e essas conversas, é como você falou, é muito importante a gente estar ouvindo, estar conversando, estar discutindo para saber por onde seguir e qual é o melhor caminho para a gente se organizar da melhor forma para enfrentar esse quase literalmente leão por dia, né? Comendo aqui os nossos salários, e é a história, né? 27,5, o que a gente tem de recomposição, mas ninguém conta o quanto a gente paga de volta, né? Então, a gente tem, já devolve por natureza, né? Em folha. Então, Fernando vai ficar chateado. Leão, por conta. Não, mas é, é De o forma leão do alguma, vou mal. ficar chateado, não. Pelo menos fala do leão. Não é, gente? Mas, Fernando, muito obrigada. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui para esse tipo de conversa. Assim, foi muito importante ter essa sua leitura, essa sua exposição aqui para a gente. E muito obrigada. E que a próxima seja presencial. Oh, seria uma honra. Agradeço demais. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição sempre que necessário. E vamos renovar o Andes, né? Temos Vamos, aí um período aí de intenso. processo de disputa, né? Eleitoral. E estamos na hora de colocar. Eu acho que o Renova ajudou muito o Andes no sentido de colocar a necessidade de sair dos sectarismo, né? E colocar um sindicato, fazer a tarefa do sindicato, né? Lutar pelas reivindicações imediatas dos trabalhadores. Penso que estou muito feliz hoje por estar aqui com vocês, agradeço imensamente, agradeço a Clara, a Gabriel, Cristina, Janaíne, Vinícius, Jarlen, você, Leila, que ficou até agora, e seguir na luta. Grande beijo, um abraço para vocês. Muito obrigada, querido. E vamos combinar, vamos marcar a maniçoba. Isso, vamos sim. Obrigada, Fernando. Um grande abraço. Gente, muito obrigada, viu? Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.